Vou esperar todos os irmãos acharem. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 17:26. Então falou Davi ao homem que estava com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este Incircunciso. Incircunciso, meu Deus, filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha do céu, né? Nós agradecemos por mais essa rica oportunidade, né, que o pastor nos concede estar, né, trazendo a palavra do Senhor para a igreja, para nós falarmos um pouquinho, né, da palavra do Senhor, desse gigante, né, o gigante que está, né, afrontando muitos na casa de Deus, principalmente, né. Esse é um gigante perigoso, irmão, né, que o povo de Deus ele tem que ficar atento. Mas eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada um que aqui está nessa noite. Estamos em comunhão, mas feliz é eu e você que estamos na casa de Deus. Graças a Deus, aleluia. Feliz somos nós. Deus sabe do nosso sacrifício, da nossa luta, né? Calor demais. Mas aquilo é bom, né? Triste vai ser naquele lugar, né? Para aquele que não conseguir entrar pelas portas. Aleluia. Ali vai ser quente. Não se compara com o que nós estamos passando aqui hoje. Né? Mas esse som gigante que está deixando muita gente desapercebida. Está tirando o foco de muitos. E aqui a palavra do Senhor fala, né? Aqui se refere a duas perguntas que Davi fala. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que tirar este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Essa é uma pergunta. Sabemos, irmãos, que Davi, quando ele chegou ali diante do soldado, né, que estava ali reunido, quando chegaram ali, aquele soldado perante ele falou assim: aquele ali é um gigante, é um guerreiro, bravo, olha o tamanho dele, olha o tamanho desse gigante. Irmãos, no dia de hoje, se nós formos olhar, né, o tamanho da luta que nós passamos, dia após dia, o gigante que tenta nos tirar da presença de Deus, Aleluia. o gigante que tenta tirar o nosso foco, que é Jesus, Aleluia. esse é o gigante do dia a dia, irmão, né? Esse é o gigante que tenta nos parar, né? Muitas das vezes, né, esses dias nós estávamos falando sobre a irmã Isabel, né? Da luta que foi, do tempo que foi, né, para tentar arrumar a documentação, isso e aquilo, vai e vem, não é fácil. Mas muitas das vezes, se ela fosse olhar para o outro lado, ela já tinha desanimado, irmão. Porque não é fácil. Você querer algo e você não consegue. É, Jesus. Mas sabemos que Deus ele é maior. Quando achamos que nós não vamos conseguir, Deus está ali. Porque Deus derruba o gigante. Aleluia. Por isso nós temos que ter um propósito. Nós temos que ter uma meta. Aleluia, Jesus. Se nós formos olhar para a dificuldade, nós paramos, irmão. Nós não conseguimos. Né, pastor?
Se o pastor for olhar, né, para as lutas, os levantes, as dificuldades, que ia tocar uma obra, ele já tinha parado. Mas sabemos que o nosso Deus, Ele é maior. Na hora que nós estamos fracos, aí que estamos fortes. Porque Ele é aquele que nos guarda. É aquele que nos dá o vigor, a força. Aleluia. Para caminhar. Ô glória. Aleluia. Para que naquele dia nós conseguimos a nossa salvação. A nossa salvação não é com brincadeira. A nossa salvação não é ficando em casa. A nossa salvação, irmão, nós temos que pagar um preço. E o preço simples que nós temos que pagar, né, é de vir na casa do Senhor, agradecer pelo dia, pela semana, pela saúde, né, pelo motivo de estarmos vivos. Esse é um agradecimento. Glória a Deus, ao aleluia. Senhor. Não é um sofrimento igual Jesus pagou na cruz do Calvário por Não. você. Né? Aquilo ali sim foi um sofrimento. Mas Jesus, ele caminhou. Né? Jesus, ele carregou a minha e a sua cruz. Né? Jesus foi pregado naquele madeiro. Só ele sabe o que ele passou. Aleluia. Né? Só ele sabe. Mas ele não desistiu. Não é por uma luta, não é por uma dificuldade que nós temos que parar, pensar em desistir. Né? Não é. O gigante, ele não vai nos vencer. Nós temos que crer. Você sabe por que o gigante não vai nos vencer, irmão? Porque nós estamos na casa de Deus. Graças a Deus. Se hoje é um culto de vitória, nós estamos na casa de Deus. Se é um culto de ensino, irmão, nós estamos na casa de Deus. É aqui que nós vamos conseguir a vitamina, a força para vencer as dificuldades do dia a dia. Não é em casa, não é passeando, né? Não é vindo na igreja um dia sim, outro não. É, Quando eu Jesus. preciso. Se eu estou precisando de algo de Deus, né? Eu vou na casa do Senhor e eu vou pedir ao Senhor. Deus, eu preciso de um trabalho. Deus, eu estou com dor de cabeça. Deus, eu estou passando por uma enfermidade. Isso para Deus não é nada, irmão. Isso aí é insignificante para o Senhor. Porque Ele tem todo o poder. Sabemos que havia um livro de Gênesis, ali capítulo 1, o que ele falou? Que haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Então, olha o poder do nosso Deus perante essa terra. Uma terra que era, né, sem forma e vazia. Mas ali o Senhor, ele foi criando, foi modelando, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, né, em Barra Velha e Santa Catarina. Né? Esse aí foi o que o Senhor criou. A gente andando por aqui, indo para Curitiba, quem anda aqui, quem já foi para cá, vê essas montanhas de mato, de pedra que tem. Parece que foi desenhado de tão bonito que é. Esses dias eu estava ali no Espírito Santo, aí eu fui para a Vitória da Conquista, aí desenhando uma rota ali porque não pode passar porque a ponte está com problema. Eu nunca tinha passado ali. Aí eu andei ali mais ou menos 100 km, não dá celular para nada, aí tinha um restaurante no pé da serra. Mas irmão, vocês têm que ver que coisa mais perfeita que é, aquelas montanhas de pedra desenhadas assim, aquela coisa enorme assim, de todo lado cercado. Aquilo ali, eu fiquei olhando aquilo ali, tirei foto, tirei tudo. Eu falei, gente, como que Deus é? Todos têm a mão de Deus. Né? Tudo é perfeito, aquelas coisas assim, enormes assim, aquelas pedras assim. Eu falei, gente, como é que pode um negócio desse ficar parado aonde está? Né? Isso aí tudo é Deus, né? Cada coisa no seu lugar. E aqui, né, irmãos, Davi chegando ali perante aquele soldado, o soldado ali já desanimando Davi. Esse gigante é muito poderoso, esse gigante é muito grande, né? E sabendo que esse gigante estava desafiando esse povo. O gigante desafiando alguém para poder, né, enfrentar ele ali. E aquele soldado olharam o tamanho dele e falaram, não vamos dar conta.
E ali chega Davi, um homem que não tinha experiência de guerra, né? Não tinha experiência de guerra. E ali estava um soldado, aqueles que já eram preparados para lutar, para batalhar. Mas não. Aí chega Davi e falou: o que está acontecendo? Olha para vocês verem, irmão, para ver como está sendo. Muitas das vezes, muitos estão preparados, né? Acham que sabem de tudo, mas muitas das vezes desanimam, falam que não vai conseguir. Mas Davi não. Davi olhou, não viu aquilo como um problema. Aleluia. E nós, quando queremos algo, nós temos que ter meta. A missionária, por exemplo, para ela ser uma professora, ela tem que fazer uma faculdade. E não foi fácil. Não. Ela tinha que trabalhar e tinha que estudar à noite. Então, se você não tiver um foco, não tiver uma missão, você para. Você não consegue. É, Isso Jesus. na nossa vida, no seu dia a dia. Aleluia. Trabalhamos, né? Lutamos para conseguir algo. E muitas das vezes alguém chega e fala: não adianta, você não vai conseguir. Isso aí não vai dar certo. Mas eu estou almejando aquele trabalho. Não, mas ali você não vai conseguir, é muito difícil. Irmão, se Deus está no negócio, não vai ser difícil. Aleluia. Vai ser difícil para aqueles que não conhecem o poder do nosso Deus. Aleluia. Esse vai ser o difícil. Mas a partir do momento que você vê que Deus ele é maior, que Deus ele pode todas as coisas, você vai conseguir. Eu creio. Né? Não podemos desacreditar no poder do nosso Deus. Porque a partir do momento que nós acreditamos, irmão, nós somos um derrotado. Infelizmente. É por isso que o amor de muitos está se esfriando. Eles não estão querendo mais um compromisso sério com o nosso Senhor. As pessoas querem vir na igreja, tipo assim, da mesma forma que você chega numa empresa, você chega lá, está lá, você marcou seu ponto. Da mesma forma que você vem na igreja. Não, eu vou na igreja porque se eu não for, o pastor vai ficar pegando meu pé. E não é assim, irmão. O pastor está aqui como instrumento de Deus para nos ensinar a como nós temos que chegar no céu. Aleluia. Da maneira que nós temos que fazer para chegar ao céu. Não é de qualquer maneira. Se o pastor está cobrando, porque ele sabe que tem que cobrar. Se ele está cobrando eu, porque algo está errado em mim que eu tenho que mudar. Porque de qualquer maneira lá no céu nós não vamos entrar. Aleluia. Né? E depois nós chegarmos lá perto, fala assim: mas por que eu não entrei? O que aconteceu? Será que o meu pastor não me ensinou direito? Mas quando tem um culto na casa do Senhor, um culto de ensinamento da palavra do Senhor, por exemplo, os crentes não vêm. É, Como é que Jesus. os crentes querem aprender? Como que eu quero aprender a palavra do Senhor? Como que eu quero aprender quando eu vou chegar no céu? De que maneira que eu vou chegar? Aleluia. Né? De que maneira? É isso, irmão. A palavra do Senhor, ela é dura, mas ela nos ensina. Só basta nós lermos. E Davi, ele olhou para aquele gigante e falou assim: não, mas eu estou vendo algo nele que ele não tem. Aleluia. Tem algo nele que ele não tem. Ele pode ser grande, ele pode ter aquelas espadas enormes. Eu posso ser pequeno, mas tem algo nele que eu estou vendo que ele não tem. E essa pequena coisa vai fazer a diferença. Aleluia. Aleluia. É isso que nós temos que ter, irmão. Nós temos que ter visão de águia. É isso que nós temos que ter, visão de águia. Aleluia, Jesus. Podemos olhar nem para um lado nem para o outro. Olhamos para o céu. Que é de lá que vem. Davi ele olhou aquele gigante e falou assim: tem algo nesse gigante que ele não tem, que eu tenho. Ô, glória. Ele não tem Deus. Eu creio no meu Deus. Aleluia. Eu creio no meu Deus. Né? Eu creio.
Então, algo gigante tinha que ele olhava na sua força, na sua estatura. Mas muitas vezes isso aí não adianta. Isso não adianta muitas vezes. O que adianta a força? Você vai sempre com um carro desse aí. Né? Mas muitas das vezes a gente tem medo, igual eu e você tem, que eu e você acredita. Esse é o Deus. Porque na hora que nós estamos assim, passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma necessidade, nós sabemos colocar o nosso joelhinho no chão e chorar. Porque hoje, como o pastor já falou, é difícil você ver hoje derramar uma lágrima na igreja. Eu lembro quando nós convertemos, né? Você via ainda batismo do Espírito Santo. Hoje está difícil mesmo. Tá. Hoje está difícil você ver uma pessoa, né, chorar na presença do Senhor. Hoje você fala para orar, ninguém tem força para orar mais. Ninguém ajoelha, né, para orar. Aí muitos criticam aquele que ora. Nossa, mas esse irmão ora demais. Né? A gente, se nós não orar, como que nós vamos vencer? Né? Se nós não pagar o preço, como que nós vamos vencer? Né? Nós não vamos vencer. Um atleta também ele tem que ter um foco. Não é só correr, não. Ele tem que ter força de vontade, determinação. Essa é a vida nossa que nós temos que ter. Essa é a convicção que a igreja tem que ter. Foco, determinação, força, perseverança. Aleluia. Temos que perseverar. Você pode falar assim, mas o que eu vou ser na igreja? Será que eu vou ser um pregador da igreja? Será que eu vou ser uma pregadora? Vai! Isso aqui não depende do pastor, depende de mim, depende de você. Nós temos que querer. Glória a Você Deus! pode vir que você vai, não, você tem que querer. Você tem que ter essa vocação. Você tem que ter esse desejo no seu coração. Aleluia, é A verdade. chama tem que estar aqui dentro. Aleluia. Né? A chama tem que estar em nós. Para que nós conseguimos aquilo que desejamos. Aleluia, Jesus. Aquilo que queremos. O que é que nós queremos? Vencer. Nós queremos o melhor para a nossa família. Queremos que nossos filhos vão bem. Pagamos um preço pelos nossos filhos. Porque enquanto eles são pequenos, nós carregamos. Chega uma certa idade, eles já não querem mais. Eles colocam empecilhos. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que orar. Não podemos parar de orar. Nós temos que orar tudo pelos outros. Por isso que nós temos que estar na casa do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Porque enquanto as coisas estão bem, está tudo bem. Mas na hora que as coisas apertam, aí nós viemos, aí nós choramos. Não perde o culto. Mas não é assim. Nós temos que buscar o Senhor sempre. Desde o momento que nós estamos bem, nós estamos na bonança, que Deus está honrando, que Deus está nos abençoando, que Deus está nos prosperando. Glória a Deus por isso. Nós temos que se alegrar com aquele que prospera, irmão. Que aqueles que conseguem os seus objetivos. E hoje nós temos visto muitos assim, dentro da casa de Deus, que se o irmão crescer muito, já começa a falar. O que está acontecendo? O porquê que esse irmão está carro novo, casa nova, como que está conseguindo? Não, nós temos que orar por ele, para abençoar. Aleluia. Se o Deus está abençoando ele, você pode ter certeza que ele vai te abençoar também. Aleluia, Jesus. Se você é merecedor, Deus vai te abençoar. Mas tudo é no tempo de Deus. Que queremos algo do Senhor não é para hoje, é para amanhã. Não, é para hoje. Não, irmão. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 20 anos. Né? Pode ser amanhã. Pode ser Aleluia! hoje. Ninguém sabe. Aleluia. A gente pede a Deus. Senhor, nos conceda isso. Mas não é a hora. E ali Davi, né? Ele tinha o que, irmãos?
tempo na frente. Ele olhou naquele gigante e falou assim, aquele homem, aquele gigante não tem o Deus que eu tenho. E os soldados já estavam todos desanimados. Eles já estavam dados por vencido. Né? O rei Saul já estava no palácio. Mas não é assim. Ele foi humilde, né? Cuidador de ovelhas. Mas já tinha colocado o leão por isso. Aí ele foi com o gigante. Aquele gigante não foi fácil para ele. Né? Ali o Senhor estava com Davi. Aleluia. Por isso que nós temos que estar sempre firme e forte com o nosso Deus. Aleluia. Porque o gigante ele pode se levantar, mas ele vai cair por terra. Aleluia, Jesus. Isso eu te garanto para você. Se Oh, você glória. permanecer fiel com o Senhor, se você querer uma meta com o Senhor, se você falar ao Senhor, eu estou contigo, e o Senhor me guarda, me livra de todo perigo, de todo mal, você pode ter certeza que o gigante, ele não vai te afrontar. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir jamais tocar na sua vida. Aleluia. Estava eu ali esse dia, rapaz, estava vindo embora, e ali parando, trabalho mesmo desse, eu conhecia ele, e ali nós começamos a conversar, e ele começou a contar um pouco da sua vida para mim, da situação que ele está vivendo, né, na sua vida e no seu casamento. Um cara novo, de 28 anos, baterista da casa de Deus, né? Agora ele não está mais na igreja, está em outro ministério. Aí eu falei para ele, mas como que está com a vida? Como que está com a vida com você? Aí ele falou assim, eu saí da igreja porque o pastor falou que eu estava batendo muito alto na madeira. Meu Deus. Irmãos, na reunião, teve a reunião do jovem, que ele era líder do jovem, né? Aí teve a reunião lá, e aí na reunião o dirigente falou que não estava concordando porque ele tocava a bateria, mas só que ele batia muito alto na madeira. Olha que você vê como que é as coisas. Mas tudo, não. Agora o baterista, se você não poder bater uma bateria para fazer um som na bateria, eu entendo. É a mesma coisa que o nosso irmão que tocar o violão, sai o som do violão. Né? E ali, ele falou assim que aquilo ali quebrou ele. Né? E o pastor não fez nada. Aí ele parou de ser dizimista na casa do Senhor, de dar oferta na casa do Senhor. E aí o pastor foi questionar ele. Se a partir do momento que ele não estava mais vivo, ele não poderia mais tocar na igreja. Aí ele se afastou. E aí ele conversando comigo, falando da sua vida, né? Particular. E ali, tipo assim, a gente talvez a gente não tenha aquele conhecimento, né? 100%, né? Para poder instruir, falar para ele. Né? E ali eu pude conversar um pouco com ele, falar com ele, né? Aconselhar ele, né? Mas como ele pode, né? Tentar mudar, fazer diferente, para que a vida dele possa, né? Ser restituída na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com a sua filha. Né? Porque o diabo, irmão, ele vem para destruir o casamento. Primeira coisa que ele tenta estabilizar é a sua vida conjugal. Não adianta. Ele já entra no. E eu conversando com ele, eu falei, rapaz, se você é da igreja, você conhece a palavra do Senhor, você sabe. Isso que eu estou te falando aqui, você já tem que ver. É só você pegar e fazer as coisas que Deus quer. Deus não te quer para ser longe de igreja. Porque nós estamos na casa do Senhor, nós temos luta, temos prova direta, mas imagine você distante da casa do Senhor. Né? Você vê o que você está passando. Não é fácil. Volta nos caminhos do Senhor. Aleluia. Volta porque só Deus ele pode restituir o seu casamento. Só Deus. Mais ninguém. Você sabe disso. Eu conversei bastante com ele foi embora, eu não falei com ele mais. Né? Mas ele me agradeceu pelas palavras, né, que eu disse a ele. E nós conversamos ali. Aleluia. É até bom, sabe por quê? Porque
muitas vezes você fica sozinho assim. Ele falou assim, olha, eu saí daqui, fui para Porto Velho, eu fui, você não está entendendo como que eu estava. Angustiado, ansiedade, disse que o corpo dele doía tudo. Porque a pior coisa que tem é você sair para viajar, para trabalhar, e o seu pensamento ficar daquele jeito. Matutando, parece que o inimigo só fica socando. E eu falando para ele, ele falou assim, olha, mas do jeito que você está falando, parece que é o que eu estava sentindo. Aleluia, Jesus. Você sabe disso, você conhece. Né? E aí são os gigantes da vida. Aleluia. Por isso que eu falo que nós temos que estar preparados. Por isso que eu falo que nós temos que estar alicerçados na palavra do Senhor. Nós temos que estar ouvindo a palavra do Senhor. Hoje é sábado. Amanhã é domingo. Não há nem 2 horas de palavra. Horrores. Mas é muito tempo. A gente achando que é muito tempo. E verdadeiro a gente fica arrumando isso. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Né? Quem é esse homem para afrontar o povo de Deus? Quem é esse homem que pensa que vai vencer o povo de Deus? Não vai vencer. Né? Deus, ele derruba o gigante, igual foi louvado aqui. Aleluia. Deus, ele derruba o gigante e ele exalta o pequeno. Aleluia, E Jesus. Davi ali derrubou aquele gigante, Aleluia. né? Onde o povo ali estava sendo, né, oprimido por esse povo. Mas Deus, ele concedeu a vitória. Aleluia. Deus, ele concedeu a bênção. Deus, ele concedeu a Davi a vencer esse gigante a ponto perante o seu povo, ninguém acreditava que ele poderia vencer esse gigante. Os nossos parentes, a gente quando era no mundo, você aceita Jesus, ele fala, não, eu não acredito nisso. Né? Eles não acreditam que a gente está servindo ao Senhor. Nossa, mas agora vai ser crente. É desse jeito. Eles apontam, gente. Oh, Mas ninguém pode te dar força. Não vai, porque você fez a melhor escolha. É poucos que falam isso. Ele já fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. É a primeira coisa que fala. Mas é isso que tem que acontecer, gente. Nós temos que ter renúncia, transformação. aleluia. Ser diferente. Nós não podemos ser igual tudo, porque eu estou na igreja, mas ninguém vê uma coisa diferente. Você não vê o brilho do Espírito Santo em você. Você não é diferente do povo do mundo, porque você anda igual ao mundo. Não é assim, meu filho. Nós temos que ser a luz do mundo. As pessoas têm que olhar em você e falar assim, aquilo ali é uma serva de Deus. Aquilo ali é um homem de Deus. Por quê? Aleluia. Olha como ele anda. Olha como ele é. Então nós temos que ter mudança. Até nas nossas vestes, muitas das vezes. Né? Nós temos que ter mudança. Porque o crente, o servo do Senhor, ele é diferente dos outros. Ele é diferente dos outros. Né? Igual já aconteceu aqui, né? Pessoas vêm aqui, mas quando saíram daqui, já estava lá. Nem parecia que era uma serva de Deus. Quem olha aquilo ali? Não é eu, não é você. Mas quem conhece, que é aí fora, fala assim, aquilo ali é o crente. Glória a Deus. E fora da igreja é de outro jeito. Não é assim. Nós temos que ser diferentes. Então o gigante ele está aí. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, se nós não tivermos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, primeiramente, Deus. não vai ser fácil nós conseguir derrotar o gigante. O gigante está ali, ó. O gigante está todo canto, rondando, tentando nos tirar da presença do Senhor. Porque essa é a meta deles. É tirar o nosso foco. É tirar a nossa visão do que é o
Espírito do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é o que eles tentam fazer. Mas igual eu já falei, se nós estivermos firmes na presença do Senhor, se nós estivermos firmes na oração, se nós estivermos firmes no jejum, na consagração, né? No culto de oração, né? Nós vamos vencer. Porque eu tenho certeza, se o pastor falar, vamos fazer um culto de oração de 1 hora, é poucos que vêm. Infelizmente é isso. É poucos que vêm. Ainda mais orar. Não é fácil. Porque às vezes a gente falta palavras. Ninguém quer pagar um preço. Nós queremos receber, mas está difícil pagar o preço. Mas nós temos que estar alicerçados na palavra do Senhor. Porque Abraão, quando Deus falou para ele, aparta da tua parentela, né? Eu vou te mandar para uma terra onde dão leite e mel. Abraão não tinha um GPS, irmão. Não tinha nada. Como que ele sabia para onde que ele ia? Quem é que guiou ele? Né, irmãos? Quem que guiou ele? Não foi Deus? Foi Deus que guiou ele. Ele estava caminhando e ali ele foi. Aleluia. Né? Então foi Deus que guiou ele. E ele não foi nem no lugar errado. Então ele foi aonde Deus queria que ele fosse. Eu estava lendo essa palavra hoje aqui, que eu meditando assim, eu pensando, né? Eu falei assim, mas então, né? Aí eu estudando aqui umas imagens aqui, aí eu falei assim, imagina, você vê que Abraão, ele saiu da sua parentela, ele saiu por uma terra, foi guiado por quem? Hoje a gente anda para tudo quanto é lugar, aí tem um GPS. Mas naquela época não tinha nada. Ali você via que ele foi guiado por Deus. Ele obedeceu a voz de Deus. Muitas das vezes Deus fala conosco e a gente não quer acreditar. Né? Muitas das vezes Deus fala com a gente fala, será que é Deus que falou? Nós temos que fazer prova de Deus, irmão. Né? Nós temos que fazer prova de Deus. Nós temos que fazer, né? Deus, é tu mesmo que está falando isso. Me mostra, me dá um caminho, me dá uma luz. Aleluia. Mas não, Abraão ele obedeceu e foi. Glória a Deus. Né? E Deus foi com ele. Né? Deus foi com ele. Ló, ele viu uma terra melhor. Falou, não, eu vou para lá. Depois que Ló separou de Abraão, ele falou, não, eu vou para lá. Porque lá é melhor. Abraão não questionou. Abraão aceitou. Mas para você ver o que foi que aconteceu depois. Né? E Abraão continuou obedecendo, fazendo a vontade de Deus. E isso é o que eu e você temos que fazer. É a vontade do Senhor. Nós temos que prestar um culto ao Senhor, né? Alegre. Não um culto triste. É um culto desanimado. O pastor tem que pedir, não, dá glória a Deus, dá aleluia, faz isso, faz aquilo. Não precisa, irmão. Nós temos um livre-arbítrio. Jesus. Né? O desejo tem que estar em nós. A chama tem que estar em nós. Não adianta nós viemos aqui só sentar na cadeira e ficar. Acabou, amém. Cada um vai para o seu campo. Não, irmão. Você tem que vir porque você quer algo especial do Senhor. Oh, glória. Algo de melhor para o Senhor. É o mínimo. É o mínimo. Porque o Senhor ele só dá o de bom e o de melhor para nós. O Senhor ele dá o bom e o de melhor para nós. Mas você pode receber aquilo que você quer. Seja, né, emprego, seja saúde, seja, né, um bem material. Pode ter certeza que Deus, Ele sabe as suas necessidades. No momento certo, Deus ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua
vida. Aleluia. Na minha e na sua. Hoje estamos aqui, em pouco número, mas se for a vontade de Deus, amanhã ou mais para frente, essa igreja vai ser uma referência em Barra Velha. Aleluia. Tem muitos lugares hoje, irmãos. Muitos lugares hoje não está fácil. É, Hoje você só vê movimento. É clarinha para lá, é sal para cá, é isso. Cada um na sua crença. Mas eu e você, né, sabemos a verdadeira palavra do Senhor. A maneira que nós temos que andar na presença do Senhor. Está aqui. Não adianta nós querermos procurar aí fora, não. Não adianta você querer sair daqui para ir correr atrás de revelação, não, irmão. é A Jesus. revelação do Senhor está na palavra. Aleluia. A revelação do Senhor está aqui, ó. Aleluia. Aquilo que você necessita, vem buscar na Bíblia. E Deus, Ele vai falar contigo. Ele vai falar comigo, vai falar com você, vai falar com o pastor. Porque o pastor, quando ele quer algo de Deus, direcionado na obra do Senhor, ele vai aos pés do Senhor. Aleluia. E Deus fala com ele. Da mesma forma somos nós. Se você quer algo de Deus, Deus ele tem os seus profetas para usar. Mas ele vai usar na hora certa. No momento certo. Ele pode levantar um profeta e falar contigo. Você recebe. Coloca ele no prateleira. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, amém. Mas o que não pode é você ficar com o coração acreditando que aquilo vai, e nunca vem. E muitas das vezes você se decepciona. É, Falsas profecias. é verdade. Por isso que nós falamos, que a maior profecia está na palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pega essa palavra para você e para mim, né? Da mesma forma que Davi derrubou esse gigante, para quem não dava nada por ele, ele não tinha uma arma, ele não tinha uma espingarda, não tinha uma metralhadora, não tinha um fuzil, não tinha nada. Hoje você vê essas guerras que está tendo no mundo, né? Mísseis, tudo tem o seu ponto estratégico. Vai lá, joga lá e tum, lá está o povo. E assim é. Mas Davi não. Davi tinha a presença de Deus. O maior dos maiores. Aleluia. Né? O maior dos maiores, que é o nosso Deus. E ali ele derrubou aquele gigante. Né? Para quem não acreditava nele, lá foi a resposta. Cortou a cabeça daquele gigante. Né? Livrou tudo. Então nós viemos ficar com essa palavra. Né? Aquele que tenta parar e desanimar, ele não vai conseguir isso. Jamais. Tenha fé, tenha foco, tenha força. Acredita no nosso Deus. Que só Ele pode, né? Só Ele pode nos dar a vitória. Aquilo que você necessita, clama a Ele. Não vai buscar aí fora. Clama a Ele. Aleluia, Jesus. Que Ele é fiel para nos conceder a nossa vida. Amém? Eu peço que os irmãos coloquem em pé. Vamos estar fazendo a oração, na permissão do pastor. Vamos orar um pouquinho, agradecer ao Senhor aquilo que você quer, aquilo que você necessita, né? Aquilo que você quer na sua família. Né? Você põe nas mãos do Senhor, apresenta ao Senhor. E o Senhor, Ele está com o seu ouvido atento para ouvir o meu e o seu clamor. Ele não dorme. Ele não dorme. Acredite, Ele não dorme. Ele está para ouvir aquilo que eu e você queremos. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui na tua casa para agradecer, Senhor, por mais esse culto abençoado. Deus, estamos aqui para pedir, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas bênçãos e vitória, meu Pai. Que o Senhor venha repreendendo todo tipo de enfermidade, meu Pai, porque sabemos que o Senhor tem o poder para curar aquele que necessita de uma cura, de um milagre. Deus, que o Senhor vai visitando, Senhor, os nossos parentes, também que necessita de uma bênção, de uma vitória, meu Pai. Deus, eu louvo a Ti, Senhor, que o Senhor é fiel nas nossas vidas, meu Pai. Deus, vai abrindo portas de emprego, se for esse necessário.
Aleluia. Em nome de Jesus. Bênção, meu Deus. Deus, que o Senhor venha tocar o Em nome de coração, Jesus, Pai. Pai. Deus, que o Senhor venha também visitando, Senhor, os outros irmãos Em nome que de não vieram Jesus. nesta noite, não sabemos o porquê, mas o Senhor sabe. Se for motivo de enfermidade, o Senhor vai dando a vitória, vai dando a cura. Deus, o Senhor vai abençoando poderosamente. Deus, queremos, Senhor, que o Senhor visita, Senhor, o Brasil. Abençoa o mundo, Senhor, aonde vivemos tempos maus,